Eu sou Marina. Minha vida foi marcada por uma tragédia brutal quando eu tinha apenas 15 anos. Meu pai, um homem trabalhador e carinhoso, foi cruelmente assassinado pelo senador, que era seu patrão, em um ato de pura maldade e ódio. A dor que eu senti naquele momento foi imensurável, e a sensação de impotência diante da injustiça que cercava o caso parecia sufocante. Ver o assassino de meu pai escapar impune, manipulando o sistema e controlando tudo ao seu redor, só aumentou minha revolta e sede por justiça. Com o passar dos anos, a dor não desaparecia e a ferida em minha alma parecia nunca cicatrizar. A cada dia, eu me questionava como aquele homem poderoso podia dormir tranquilo enquanto eu vivia em meio ao sofrimento e à impunidade. Eu não podia aceitar essa injustiça, essa afronta à memória de meu pai. Determinada a não deixar seu assassinato impune, decidi que buscaria a justiça com minhas próprias mãos. 6 anos após a morte de meu pai, eu vi uma oportunidade se abrindo diante de mim. Eu sabia que precisava me infiltrar na vida do senador, conhecer seus segredos mais obscuros e encontrar uma maneira de fazê-lo pagar pelo que havia feito. Com a ajuda de um amigo próximo, alterei minha identidade e me tornei advogada, utilizando o nome de Maria para ocultar minha verdadeira identidade. Essa decisão foi arriscada, mas eu não podia mais assistir de longe enquanto a justiça falhava em punir aquele homem cruel. Meu coração estava repleto de sentimentos conflitantes. Por um lado, eu ansiava por vingança, desejava que ele sentisse a mesma dor que nos infligiu. Por outro lado, eu sabia que a vingança não traria de volta meu pai e que, ao buscar essa jornada solitária, eu poderia me tornar alguém que ele jamais desejaria que eu fosse. O conflito entre justiça e vingança me atormentava diariamente, mas eu estava decidida a encontrar um equilíbrio e a fazer com que a memória de meu pai fosse honrada de alguma forma. Enquanto me aproximava cada vez mais do senador, também me preparava para enfrentar os desafios que viriam pela frente. Sabia que estava entrando em um mundo perigoso e obscuro, onde qualquer passo em falso poderia ser fatal. Eu estava disposta a arriscar tudo para conseguir justiça para meu pai e para todas as vítimas que sofreram nas mãos daquele homem inescrupuloso. Minha busca por justiça era uma jornada solitária, mas a determinação dentro de mim era inabalável. Eu sabia que enfrentaria obstáculos, que teria que lidar com meus próprios demônios internos e com o peso das ações que tomaria. Mas, acima de tudo, eu estava determinada a enfrentar o senador e fazê-lo pagar por seus crimes, custasse o que custasse. A justiça que ele negou ao meu pai e a tantos outros eu buscaria incansavelmente, mesmo que isso significasse colocar minha própria vida em risco. À medida que me tornava advogada do senador, precisava agir com extremo cuidado e dissimulação para manter minha verdadeira intenção oculta. Cada encontro com ele era uma prova de minha capacidade de controlar minhas emoções e esconder a fúria que fervia em meu peito. Por trás de um sorriso falso e palavras cuidadosamente escolhidas, eu observava seus passos e investigava cada detalhe que pudesse levar à verdade que eu tanto buscava. A cada dia, a sede de justiça me impulsionava a mergulhar mais fundo na teia de intrigas e corrupção que cercava o senador. Minha dedicação aos estudos da lei se tornou intensa, como se cada caso em que eu trabalhava me aproximasse um pouco mais da minha verdadeira missão. Era um jogo perigoso, e eu sabia que um passo em falso poderia custar tudo. Conforme avançava em minha busca, a batalha interna entre a vingança e o desejo por justiça se intensificava. Eu me questionava se minhas ações estavam de acordo com os valores que meu pai me ensinou ou se eu estava me perdendo em um caminho obscuro. A lembrança de seu olhar amoroso e de seu sorriso afetuoso era o que me ancorava e me lembrava de quem eu era e da razão pela qual eu havia embarcado nessa jornada solitária. Enquanto me aprofundava na vida do senador, eu me via obrigada a eliminar seus capangas, um a um, como peças de um jogo de xadrez macabro. Cada vida que eu ceifava trazia uma mistura de satisfação por fazer justiça às vítimas e de culpa por me tornar aquilo que eu jurava combater. A linha que separava o bem e o mal se tornava cada vez mais tênue, e eu temia que, ao me deixar levar pela vingança, eu me tornasse um reflexo da escuridão que eu tanto repudiava.
Apesar dos desafios e conflitos internos, eu sabia que não poderia voltar atrás. A busca por justiça era minha missão, e eu estava disposta a enfrentar tudo o que fosse necessário para fazer o senador pagar por seus crimes. O confronto final estava cada vez mais próximo, e eu não podia recuar. Eu precisava encontrar um equilíbrio entre a vingança e a compaixão, para que a justiça que eu buscava fosse verdadeira e que eu não me perdesse no processo. Enquanto me aproximava do momento de confronto, minha determinação se misturava com um sentimento de inquietude. Eu sabia que tudo poderia dar errado, que eu poderia perder minha vida naquele jogo perigoso. Contudo, a certeza de que eu estava lutando por um bem maior e a promessa que fiz ao meu pai de honrar sua memória me impulsionavam a seguir adiante. Eu não sabia ao certo como aquela jornada terminaria, mas estava disposta a enfrentar o senador e expor seu verdadeiro rosto diante de todos. A justiça que tanto negou às suas vítimas, eu buscava incansavelmente, mesmo que isso significasse desafiar o poderoso e arriscar tudo o que eu tinha. A vingança era uma faca de dois gumes, e eu precisava encontrar uma maneira de fazer justiça sem me perder no caminho. Enquanto caminhava no fio da navalha entre a justiça e a vingança, eu também me perguntava se estava sozinha nessa jornada. Será que outras pessoas compartilhavam do mesmo desejo de ver o senador pagar por seus crimes? Eu havia me isolado tanto nessa busca solitária que mal percebia que poderia haver aliados dispostos a lutar ao meu lado. À medida que eu me aproximava do confronto final, a coragem e a determinação se misturavam com um sentimento de vulnerabilidade. Eu sabia que a batalha que se aproximava não seria apenas física, mas também interna, entre minha sede de justiça e minha necessidade de encontrar a paz dentro de mim. E agora, o momento havia chegado. Eu estava diante do senador, com todas as provas em mãos, pronto para expor suas atrocidades diante de todos. Meu coração batia acelerado, e minha mente estava cheia de incertezas e medos. Mas eu sabia que não podia mais recuar, que precisava enfrentar esse homem que havia destruído minha vida e tantas outras. Com a voz firme e a determinação no olhar, eu confrontei o senador com todas as verdades que havia reunido ao longo desses anos de busca por justiça. Cada palavra que saía de sua boca apenas reforçava sua culpa, e eu percebia que, mesmo diante do poderoso, eu não estava sozinha. Pessoas que também ansiavam por justiça se uniram a mim, e eu entendi que, mesmo em uma jornada solitária, nunca estive completamente sozinha. A verdade foi revelada, e o senador foi finalmente confrontado com seus crimes. A justiça não veio através da vingança, mas sim da força da verdade e da união daqueles que compartilhavam do mesmo desejo por justiça. A batalha interna em meu coração estava longe de acabar, mas eu sabia que estava no caminho certo. Meu pai e todas as vítimas daquele homem cruel finalmente haviam encontrado a paz que tanto buscavam. E assim, com a sensação de que, de alguma forma, eu havia honrado a memória de meu pai, eu segui adiante, determinada a lutar por um mundo mais justo e verdadeiramente digno para todos. Essa história nos toca profundamente e nos chama à reflexão sobre o verdadeiro significado da nossa jornada. Ela nos desperta para os propósitos que buscamos e os valores que defendemos, fazendo-nos questionar cada passo dado nessa trajetória tão singular. Se você gostou dessa história, deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço!